A gente escolheu um tema tão bacana nesse especial de Natal. Mais uma vez com a gente, o naturopata Daniel Alan Costa, para falar... Bem-vindo, meu querido. Boa tarde, bem-vindo. Feliz Natal. Feliz Natal para você também e para sua família, viu? Obrigado. Pra gente falar de Feng Shui. Ai, que assunto gostoso. Eu sei que você aí de casa também se interessa, porque como não falar de algo que envolve energia, que envolve a nossa casa, que é o lugar mais importante da nossa vida, né? Ótimo. E com dicas brilhantes. Esse ano a gente pôde cada vez mais perceber a importância da nossa casa, né? Verdade. Natal, renovação, novos ciclos. Então hoje a gente vai trazer dicas de como a gente pode renovar as nossas energias e cuidar para que a gente tenha, né, aí na sequência, tempos melhores. Me conta então o que a gente entende por Feng Shui, né? Porque a gente fala, mas de fato assim, o que significa, né? Feng Shui ou Feng Shui, que seria a pronúncia mais próxima aí no mandarim, é uma arte chinesa de harmonização do ambiente. Então o que os chineses eles perceberam? Que no nosso ambiente, como está acontecendo ali, a gente tem uma influência das energias que estão presentes, né, dependendo de como esteja o ambiente. Tá. Mas também a nossa energia interfere no ambiente, então a gente vai ter uma troca de energia. Então se eu estou feliz, o ambiente ele fica mais leve, fica mais sofisticado também, né? Agora se eu estou mais para baixo, isso vai interferindo no ambiente. Então a ideia é que a gente possa, a partir do ambiente, cuidar da nossa saúde. E hoje a gente vai falar bastante, Carol, de como a gente pode perceber a nossa casa e identificar se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, corrigir, para que a gente fique bem em vários aspectos da nossa vida. Em todos os cômodos, né? Não basta só o quarto onde a gente dorme, enfim, ou onde a gente faz as nossas refeições, que eu imagino que seja também importante cuidar, mas da casa por inteiro. Né? A casa, de certa forma, segundo esse pensamento, ela representa a nossa vida, né? A nossa esfera como um todo. Então aí cada setor da nossa casa vai ter uma representação. E aí dentro dessas grandes áreas a gente vai verificar, né, se há algum problema e aí a partir daí fazer as correções. Vamos lá, a gente começa então, preparamos um passo a passo, ilustrações bem legais e daqui a pouquinho você explica o que você trouxe aqui na mesa. Vai entrar a primeira, olha lá. Vamos entender qual é então essa sua primeira explicação. Aqui exatamente para a gente trazer esse contexto histórico, é a Cidade Proibida, que fica na China, que é o maior projeto de Feng Shui que a gente conhece, né? Tá. Então os chineses historicamente sempre dominavam essa arte da harmonização, então tem uma área de proteção que fica atrás, tem água, então cada um desses ambientes foi pensado para que a energia pudesse circular de forma adequada e para que esse império pudesse ser próspero. Então essas são as áreas que a gente vai observar. Então são 9 grandes áreas. Então o seu trabalho, prosperidade, sucesso, família, saúde. Né? Então cada uma dessas representações, quando a gente observa ali no Baguá, vão estar associadas a um setor da nossa casa. Que você trouxe aqui já também, exatamente, né? Exatamente. Então, o que a gente vai poder observar? Esse Baguá, dentro de uma escola do Feng Shui, tem algumas escolas, então nós podemos aplicar na casa como um todo, ou nós podemos aplicar em um ambiente também é possível. Tá bom. Né? Então nós vamos considerar aqui a planta da casa, como tem o exemplo aqui na imagem. Que interessante. Né? Então na verdade a gente vai fazer, a nossa referência, segundo essa escola, Carol, é a porta de entrada. Então a nossa porta principal. Então a partir daí a gente determina quais são as áreas. E aí a gente vai observar, né, já é um exercício de reflexão, a gente perceber como que está o meu trabalho, saúde, família, prosperidade, amigos, criatividade, né, essas grandes áreas. E aí se você perceber que alguma dessas, né, está com alguma dificuldade, por exemplo, nessa imagem a gente vai perceber que a prosperidade é uma área que não está contemplada, digamos assim, com cômodos, é uma área faltante que a gente fala. Entendi. E aí pode ser que essas pessoas que convivam nessa casa possam ter alguma dificuldade com relação à prosperidade. Então o que a gente busca é corrigir isto. Mas quando a gente abre, então, a planta, né, da nossa casa, Sim. Como é que a gente estabelece onde vai estar o quê? Isso, exatamente. Então, segundo essa escola, reforço, tem outras formas de a gente enxergar. Então, nós vamos ter, nessa primeira parede, a parede principal da porta de entrada, associada à carreira ou ao trabalho. Então, essa área, né? E aí, na sequência, a gente vai ter o ciclo, onde a área da espiritualidade, da família, da prosperidade. A gente tem que colocar a porta de casa, então, como referência, né? E aí, a partir dessa, o consultor de Feng Shui vai identificar quais são as áreas
E aí, olhando especificamente para cada uma dessas áreas, o profissional de Feng Shui vai, então, identificar se há alguma coisa ali a ser corrigida, né, e sugerir essas correções. Ou, às vezes, o próprio cliente já vem com uma queixa. Por exemplo, uma cliente que eu estou lembrando agora, perdi um emprego, né? Como que eu faço? Aí eu fiz uma análise da casa dela e justamente a área do trabalho é uma área que estava com comprometimento. E aí você vai colocar símbolos ali que estão relacionados. Então, quando vocês vão ver, o negócio realmente bate com... Exatamente. Uma queixa, algo que realmente está acontecendo. E o que a gente vai trazer também, até mais simples para quem não tem, né, para que você em casa, mesmo tenha uma consultoria de um profissional, possa observar na sua casa, é o que a gente chama de metafísica da casa. Tá. Então, observar cômodo por cômodo. Lógico que assim, dependendo da sua planta, cada cômodo pode ter uma representação. Mas o cômodo em si, ele também tem uma representação energética. Então, por exemplo, a cozinha, né? Então, ela está relacionada à nutrição, à alimentação, os nossos proventos, né? Então é uma área extremamente importante. Banheiros, nosso quarto de dormir. Sim. E aí os ambientes que a gente fica mais. Então, quarto, onde a gente dorme é muito importante, que a gente passa longas horas ali, né? Hoje, especialmente quem está em home office, também a gente precisa observar esse período, esse local que eu mais fico. Que a pessoa está. E o Feng Shui também pode ser aplicado a corporações, a empresas, inclusive. Né? Interessante. E aí vão ser levadas em consideração várias outras coisas, assim como também nas casas residenciais. Mas, inclusive, a própria localização do imóvel tem uma relação importante, né? O Feng Shui, enfim, nessas explicações, quando você, profissional, né, vai lá para estabelecer, então, e tentar entender o que está acontecendo para melhorar, vocês também usam aquilo que detecta a energia? Isso, eu acabei de esquecer o nome. Então, a gente tem vários instrumentos. A gente tem o Aura Meter, Dual Road, muito provavelmente você está se referindo, são aquelas varetas. Isso. Né? E é exatamente isso. Então, a gente trabalha muito com o Feng Shui junto com a radiestesia, tanto é que eu trouxe alguns... Radiestesia. Agora, essa radiestesia que vocês fazem também, ela também pode ser aplicada no corpo, na pessoa, né? Que vocês conseguem medir. Sim. É uma coisa interessantíssima. Isso. Eu te perguntei se tinha relação toda com o Feng Shui, porque... de fato, ele demonstra mesmo aquela questão energética e até em que ponto do nosso corpo está em desequilíbrio. Perfeito. Então a gente vai utilizar o Aura Meter para fazer isso, né? E aí tem um teste que eu gosto de fazer, chama Ring Test ou Bidort, né? Que é, na verdade, quando a gente fala de energia, é algo abstrato, né? Sim. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, tem pessoas que não têm. Então tem um teste que a gente faz para deixar isso mais concreto, digamos assim, que é o Ring Test. E é com a minha mão, né? Então eu vou passar na minha, na sua. Obrigado. E aí o que acontece, Carol? Então esse teste eu vou medir a resistência, a força entre o indicador e o polegar. Né? Tem que tirar alguma coisa? O ideal sim, mas hoje a gente vai fazer mesmo sem. Não, tira, não tem problema, tranquilo. E aí o perequeta toda. Natal, né? Então, tá tudo bem. Beleza. Pronto. Ok. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer força, o máximo de força que você possui. Vou me aproximar aqui de você. Deixa aqui na posição neutra, por favor. Isso, força. Beleza. Pega o seu celular. Pega o celular. Na outra mão. Na outra mão. Isso. Você percebeu o quanto você tem que fazer de força? Sim. Sim? Tá. A mesma força que você fez antes. O que aconteceu, Carol? Que na segunda vez eu não consegui fazer a mesma força. Ficou um pouco mais fraco? Tá. Pode pôr o seu celular de volta. Vou pegar um símbolo aqui da radiestesia, que a gente utiliza bastante. Tá. E aí eu vou porque que eu selecionei pro dia de hoje, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Mão. Posso colocar só para mostrar bem de pertinho. Então a gente tem esse símbolo é um símbolo muito importante de proteção, Carol. Tá. Então sempre que a gente pode utilizar como pingente, pode utilizar na casa, nas entradas, nas portas. Então agora eu fico com ele nessa mão. Isso, exatamente. E eu vou fazer, você vai fazer a mesma força. Mentira! Jura? Quer testar de novo o celular? Tô passada agora. Que coisa! Que coisa interessante, né? O celular, ele é uma fonte sequestradora de energia, que a gente fala assim, usando uma linguagem mais esotérica, né? Tá. É uma fonte, na verdade, essa vibração das ondas que a gente recebe de Wi-Fi, a próprio sinal de telefonia, acaba interferindo na nossa energia e nos enfraquecendo. Então, aquele dia que eu uso mais o celular, que eu fico mais tempo no celular,
é natural que eu fique mais cansado. E aí a gente vai ter esse símbolo da radiestesia também para utilizar. Daniel, mas eu aproveito já para te perguntar, é claro que a gente está falando dos cômodos, a gente ainda vai colocar umas imagens dos cômodos, mas aqui é o nosso ambiente de trabalho, no camarim, nosso estúdio, que eu tô todos os dias, e nós estamos cercados de tecnologia. Sim. Então você pode afirmar com toda certeza que trabalhar em televisão não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. Tem várias coisas, né, Carol? Além de tudo isso, né, de todo esse aparato, a luz, os aparelhos, etc. A gente está na Paulista, onde tem muita concentração de torres de telefonia, de transmissão, de tudo, né? Então isso com certeza, o fato de estar nessa região faz com que a gente tenha uma interferência maior. E rouba um pouco dessa nossa energia, então. Exatamente. Tanto para os meus meninos que estão, né, do outro lado, quanto para mim, quando tem os convidados. Então, você tem que ensinar a gente, né, meninos, o que a gente tem que fazer, porque são todos os dias, graças a Deus, né? Olá, Carol, isso aqui esse é Deixa eu tirar, eu vou ficar assim até o final, então, pra gente fazer as... Não, mas tranquilo. Esse aqui é, na verdade, para você colocar no celular. Chama-se escape. Então é um gráfico radiestésico que a gente utiliza para diminuir as radiações. Entendi. Então você vai, na capinha ali, você pode colocar... E no micro-ondas também, já ouvi? Isso, exatamente. E aí a questão do micro-ondas é você utilizar, porque aí você precisa, como é um aparelho maior, você precisa de um tamanho maior. Tá. Né? Então geralmente esse tamanho aqui é o suficiente. E aí, TV, computador, então sempre aparelhos que emitem esse tipo de energia. Inclusive, isso é importante você ter falado, a gente vai falar, ó, esse é seu. Ai, obrigada! Ganhei presente, depois eu vou falar bonitinho, vou deixar ele aqui. Importante porque assim, por exemplo, quarto de dormir. Então o ideal é a gente diminuir o máximo possível dessas tecnologias. Tá. Né? Então tem gente que acaba tendo o sinal de Wi-Fi ali, né, o aparelho que transmite Wi-Fi, TV, às vezes computador, o celular. Quantas vezes eu já vi pessoas que dormem com o celular debaixo da cabeça? Ixi. Né? Então, quando a gente faz esse teste, a gente consegue perceber justamente essa interferência. E aí, só para a gente contextualizar, você está falando da questão do profissional, então nós, como trabalhamos com naturopatia, a gente faz a avaliação do nosso cliente. Tá. Muitas vezes a gente vai propor ali o tratamento e nem sempre a resposta que a gente esperaria acontece. E aí é o momento da gente olhar para o ambiente, né? Porque eu dou um estímulo de melhora, mas a pessoa dorme, né? Então, ou fica exposta ali várias horas a um ambiente poluído. Então o que a gente tem é justamente essa oportunidade de diminuir essas poluições. Muito legal, hein? Vocês Agora viram, sim. fizemos o teste, então comprovei, gente, fiz a mesma força. Vamos colocar, olha lá. Quando acontece isso, ó, tome cuidado com paredes danificadas ou mofadas, portas e janelas entulhadas e problemas elétricos. Então, e aí, Carol, isso é muito importante. Quando a gente pensa em mofo, a gente está pensando no processo de umidade, excesso de umidade, ou no processo de composição, porque os fungos eles acabam tendo essa função de transformação, mas é também de decomposição. Então é aí que a gente pode observar. Às vezes a pessoa está tendo fisicamente retenção de líquido, por exemplo, né? Mais suscetibilidade a micoses, né? Porque aquilo que está acontecendo na casa vai repercutir naquilo que está acontecendo com você. Se a casa vive dando problemas elétricos, né? Então a gente não fala assim, fulano é elétrico. O que a gente quer dizer de uma pessoa elétrica? Né? Então, que ela está com muita energia. E às vezes essa energia toda, de forma descontrolada, gera problemas. Então, curtos-circuitos, improvisações, né? Além de não ser seguro para casa, porque podem ter acidentes, não é interessante do ponto de vista da nossa energia. Então, às vezes você está agitado, ansioso, elétrico e não sabe que isso tem a ver com a própria fiação no local em que você vive. Interessantíssimo. Olha a próxima. Casa bagunçada. É igual a vida bagunçada. A gente tem o reflexo da nossa vida em tudo que a gente tá. Então, nosso carro, né, a nossa mesa de escritório, o guarda-roupas, né? Então, a nossa casa é reflexo de como está a nossa vida. Então, você que está aí em casa, hoje, né, um dia especial, você está preparando a casa por conta da noite de Natal. Então, o ideal é a gente manter a nossa casa sempre limpa, organizada, porque isso significa que as nossas, né, energias vão fluir de maneira mais suave, mais harmonizadas, e a gente vai organizar os vários setores da nossa vida, né? Então, tirar as roupas, doar, fazer todo esse Nessa trabalho. renovação de ciclo é muito importante. Então, coisas quebradas, né? Coisas que você não vai mais utilizar. Então, tudo aquilo que está naquele canto ali e não está sendo movimentado, significa energia estagnada.
E a energia estagnada não é uma coisa interessante quando a gente pensa nessa filosofia oriental. Porque essa energia também vai ficar no nosso corpo estagnado. E aí o sangue no nosso corpo não pode parar, né? O nosso sistema nervoso também tem que fluir de maneira adequada. Às vezes, um aspecto da nossa vida fica parado porque você deixou aquele cantinho da bagunça, sei lá, numa área associada ao seu sucesso. E aí, de repente, o cantinho da bagunça, imagine se o cantinho da bagunça for a área do sucesso, aí não dá, né? Isso. Caindo umas fichas. É muito legal, porque às vezes a pessoa faz a descrição da casa dela e a gente começa a entender como a pessoa é, de fato. Né? Porque nós somos, tudo aquilo que a gente faz está refletido. Né? Então, a gente fala assim, ó, gaveta, olha as suas gavetas. Então, a sua gaveta é como está a sua mente. Então, você consegue observar a sua gaveta, saber exatamente o que está e onde está nesse momento? Né? Então, como estão as ideias? Como está a sua mente? Mais clara, né? Ou confusa, né? Perdido, sensação de sentir-se perdido. Olha o próximo. Aí agora, ó, banheiro. Isso é uma área extremamente importante. E aí o ideal, Carol, é manter limpo. Lógico, dependendo da sua condição, você não precisa ter um banheiro exuberante, luxuoso, exatamente. Mas limpo com toda certeza. Porque é um ambiente onde a gente tem os nossos dejetos, né? Aquilo que a gente precisa eliminar. E aí, muito importante, né, também, cuidado com o lixo, né? Então, essa energia que a gente está circulando ali. Então, o banheiro é um ponto central da nossa casa de escape de energia. Então, deixar os ralos fechados. Porque com o ralo, por exemplo, imagina, eu moro em apartamento. Então, o meu ralo, né, ele está conectado com o prédio inteiro, basicamente. Então, aquelas energias todas estão fluindo ali. Então, Jura? Sim. Então, é um local onde essa energia ela acaba também entrando dentro da nossa casa. Né? Uma energia alheia, uma energia externa. Se a nossa energia já dá trabalho corrigir, imagina dos outros. Então, a gente fecha os ralos, fecha a tampa da privada e fecha a porta do banheiro. Sempre fechado. Sempre limpo, sempre organizado. Outra coisa bem importante é assim, muitas vezes tem suítes, né? Ou às vezes um quarto, um cômodo que esteja ligado à parede do banheiro. E aí, neste local da parede do banheiro, a gente nunca vai colocar, por exemplo, cama ou sofá. Porque imagina você estar deitado com a sua cabeça, dormindo à noite, onde é a tubulação de esgoto. Né? Então, como ficarão os seus sonhos e os seus pensamentos? Então, jamais esse tipo de energia na cabeceira, por exemplo. Entendi. Olha lá, tem mais. Porta de entrada. Tenho muita dúvida de porta de entrada. Então, o ideal é que ela esteja livre, né? Porque aí tem a ver com aquilo que vai entrar na sua vida, né? Tem a ver com as pessoas que você recebe, com a alegria que você recebe das pessoas. Então, nenhum tipo de obstrução e ela está clara, limpa e convidativa para que energias boas, pessoas, né, com boas energias, possam querer entrar dentro da sua casa. Né? E o que pode ou não estar, quando você abre a porta, o que pode ou não ter? De maneira geral, a filosofia oriental pensa em espelhos, né? Então, sempre à frente da porta tem um espelho. Para quê? Ideal, Isso. Para quê, Carol? Porque, na verdade, a gente não, por mais que a gente conheça as pessoas, a gente não sabe exatamente quais energias elas trazem para a nossa casa. Qual a ideia? A ideia é que a energia que ela está trazendo, ela possa reverberar para ela própria. Então, quem está entrando com a sua energia... Pum, bateu, voltou. Bateu, voltou. Então, trouxe boas energias, ótimo, ela vai se sentir revigorada, né? Não trouxe, vai voltar. E se a gente colocar espelho no hall de entrada, assim, antes de entrar também, né? Então, na verdade, a gente pode pensar nisso, mas o ideal é, esse momento da porta de entrada da sua casa, ele é muito simbólico, né? Então, ter ali esse momento de proteção, de reverberação. Perfeito. Olha lá, sala agora, ó. A gente vai aprontar na sala, hein? Exatamente. Então, a ideia é a gente ter, né, justamente a organização, é um ambiente geralmente mais descontraído também. Nós vamos ter que observar qual a área, né, tá relacionado. De maneira geral, via de regra, a sala tem relação com a área da saúde, que é o nosso centro, o nosso eu, né? Então, e é um lugar que a gente passa um tempo de descanso, sentado no sofá, de né? lazer. Então, isso, exatamente. Então, a gente tem que cuidar aí dessa organização para que as energias possam fluir de forma adequada. Cozinha! Muito importante também, né? E aí, Carol, a gente sempre vai observar qual é a energia do elemento que está presente, mas a cozinha tem muito presente o fogo, o elemento fogo.
né? E aí o que acontece? O cozinhar. Então cozinhar tem a ver com essa energia, digamos assim, que nós possuímos. E aí a dica, se a gente for observar essa imagem, é que a pia não esteja muito próxima ao fogão. Por quê? Pia é água, elemento água, e o fogão, né, fogo. E a água apaga o fogo. Se ocorrer isso e não tiver como mudar, você vai colocar um elemento de madeira ali, né, entre as duas para separar essas duas energias, né? Tá. Então isso é algo também bem importante e lógico, cuidado com a despensa, cuidado com a geladeira. Então nada de deixar coisas estragando na geladeira. Aliás, coisas estragando em nenhum momento, Carol. Nenhum momento. Inclusive na cozinha, tomar cuidado com o lixo. Sabe o lixinho que você deixa lá? Porque geralmente são lixos orgânicos e esses lixos orgânicos apodrecem. E a gente não quer nenhum setor da nossa vida apodrecendo, né? Perfeito. Então elimina muito cuidado. Ali. Exatamente. E para fechar... Quarto. O nosso quarto. Exatamente. Então aqui a gente até trouxe alguns exemplos do que não fazer, Carol. Observe esse quarto que a gente vai ter ali um aparelho, né, de som, né, e tem prateleiras, etc. Então a nossa cabeça é uma região muito importante. Então se eu tenho um aparelho de som que está emitindo ondas eletromagnéticas na nossa cabeça, não é legal. Tá. Né? Se eu tiver, é muito comum quando a gente tem aqueles planejados de colocarem para aproveitar o espaço, prateleiras, né, colocar guarda-roupas ali dentro e também isso não é legal, né? Ainda mais a gente vai precisar observar mais ainda o que está colocado ali, né? Outra coisa de quarto que a gente vai observar, sabe aqueles colchões que servem também como guarda-roupa, né? Armários, box, né? Então, outra coisa, o que é que tem ali debaixo? O ideal já não seria nem ter nada, né? Mas o que a gente está colocando ali? Geralmente coisas que a gente quer esconder, né? Ou não acessa tão facilmente. Então, atenção a isso. Tá bom. E outra dica bem importante é o seu guarda-roupas. Então, observe agora, né, como que está o seu guarda-roupa. E aí, sabe aquele momento de renovação, de mudança, que você quer dar uma repaginada na vida? Tira tudo e arruma tudo. Exatamente. Então a gente acaba... Põe pra fora, reorganiza, que aí você vai ver que a sua vida dá um up. Bom momento pra gente falar sobre isso. Que ano novo chegando também, então a gente está aí nessa troca de energia e tentando promover um 2021 muito melhor, para que a gente também entre se sentindo melhor, com mais esperança, né, Daniel? Com certeza. Com o foco naquilo que a gente realmente precisa. E talvez olhar e ver quais são os sentimentos que estavam mais presentes ali, para que a gente possa, se não forem sentimentos bons, já que esse ano foi muito difícil, para que a gente possa limpar o ambiente e ter a oportunidade de começar um ano novo, né? Muito legal. Muito melhor. Te agradeço. Obrigado, Carol. Então, para quem está nos assistindo, vocês são contratados para isso. Para ir lá fazer essa avaliação e propor as mudanças necessárias para as coisas boas acontecerem. Carol, quero aproveitar e te agradecer por esse ano, a gente está juntos aqui várias vezes. Foi muito bom ter te conhecido, só trouxe muita informação bacana aqui para o nosso programa. Viu? Tudo de melhor para você. Obrigada, Obrigado ao público também. Um Natal maravilhoso, um ano novo cheio de renovação, de coisa boa, e 2021 junto com a gente. Opa! Com esse seu trabalho lindo que você nos ensina muito. Foi uma grata surpresa, viu? Obrigado. Muito bom. Quem quiser saber mais, eu vou fazer um agradecimento, então, do trabalho do Daniel Alan Costa, que é naturopata. Vai lá, @Daniel Costa Naturopata, tudo junto. @Daniel Costa Naturopata, tudo junto. Tem o site ebram.com.br, vocês já encontram todo o trabalho. E claro, vamos colocar em prática tudo isso que ele acabou de nos ensinar. Muito legal mesmo. Um beijo enorme para você e até a próxima, viu?